Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico, ou algumas outras traduções vai dizer em hebraico, chamado Betesda, tendo ele 5 entradas, ou 5 alpendres, em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois que agitadas as águas, esse era curado de qualquer doença que ele tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, soube que ele vivia naquele lugar estando durante ao mesmo muito tempo. Jesus então lhe perguntou: você quer ser curado? Repito este final de fala, que Jesus, sabendo que já estava assim há muito tempo, pergunta-lhe: você quer ser curado? Se assente, adorando ao Senhor, e você tem liberdade de glorificar a Ele nessa noite. Esse texto que ora lemos, ele é de muita relevância entre nós pregadores, porque de fato é, vamos, que esse lugar aqui é a igreja dos sonhos do pregador itinerante. Que pregador itinerante, pastor, que não queria um lugar cheio de doentes para curar? Que pregador que não queria ter um lugar que pudesse ministrar a cura? Uma casa cheia de pessoas inválidas, pastor Gil. Agora, isso que João vai escrever me chama a atenção, que a forma como o texto é traduzido, ele vai dizer que naquele lugar estão muitas pessoas inválidas. E verdade é que, se a gente nos depararmos com algumas doenças aqui citadas, essa não se dá à pessoa a condição de invalidez. Um cego, ele não é inválido. Oxalá dizer no nosso tempo que hoje tem até jogo de futebol nas Olimpíadas para cego, e o Brasil já foi campeão dele algumas vezes. O surdo não é inválido. Coxo ou paralítico, quem sabe, poderia ter alguma condição, mas devido à lei dada ao Senhor, do Senhor a Moisés, a lei do livro de Levítico, a gente vai entender um pouco dela. A Bíblia vai dizer que agora é separado um lugar, e esse lugar ele é meio que estratégico, porque ele é próximo a Jerusalém, ou melhor, é em Jerusalém, próximo ao templo. E alguns historiadores vão dizer que esse lugar ele vai ser construído depois que Neemias ele reforma Israel. Quando Neemias vai reconstruir os muros, vai reconstruir o templo, devido à lei, a regra era que devia se ajudar aos inválidos, como a Bíblia vai dizer. Esse lugar seria o melhor lugar estratégico. A gente vai deparar em inúmeros outros textos, quando o povo está subindo a Jerusalém para adorar, em que se eram despejadas ofertas, eram uma tradição judaica diante da lei, que se levasse já dinheiro, comida, para que se desse aos mendigos e aos inválidos daquele lugar. Então esse lugar não pequeno, porque a Bíblia vai dizer que ele tem 5 entradas, ele está preparado para isso, para receber quem não vale nada. É típico de igreja, né, irmão? Porque se a gente fizer uma revisão geral aqui, a gente vai pegar tanta gente que para o mundo não vale nada, pastor. E Jesus se reservou um lugarzinho para dizer: pode não ser bom para alguém, mas para mim
sangue, se precisar eu quebro, faço de novo, mas não é inválido, irmão. Rogério está aqui e é feliz em contar esse testemunho. Rogério conhece um pouco da vida minha lá em Mauá, lá, e alguém que morava num lugar tão moratório, Rogério, habitar em Boituva hoje, tendo casa própria, tendo carro, filhos fazendo faculdade, é só para um Deus que acredita em inválidos. É só para um Deus que acredita que quando a sociedade não dá, Bruna, mas condições de vida, Deus diz: eu tenho uma nova página para construir a sua história. Há nesse lugar muitos inválidos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, em seus 3 anos e meio de ministério, é especialista, pastor, em curar inválidos. Só que na maioria dos textos, meu filho, a Bíblia vai dizer que esses que estavam doentes, que estavam com filhas enfermas, com servos enfermos, eles vão, pastor Juvino, até Jesus atrás de uma cura. Mas esse texto me mostra o contrário. O texto vai dizer que Jesus, subindo da festa, havia em Jerusalém 3 festas mais importantes, que eram a Páscoa, a festa dos Tabernáculos, e a festa do Pentecostes. A Bíblia não vai dizer que festa que é essa, mas Jesus está subindo ao templo. E ao subir ao templo, o caminho é estratégico. Do lado do templo, perto da porta das ovelhas, está esse lugar. Só que o texto vai dizer para mim que Jesus subindo ao templo, o interesse de Jesus não é ir para a festa. Está todo mundo preparado, irmão, para festejar, mas Jesus está subindo para outro lugar. Porque nos outros textos, dentro do livro de João, são 7 milagres. E se você olhar algum deles, você vai ver que essa pessoa foi até Jesus. Aqui o texto diz que o endereço de Jesus é esse moço. Eu não sei se muita gente vai ser encontrada por Jesus aqui essa noite, mas Jesus procurou um endereço para achar. E se alguém entender essa mensagem aqui nessa noite, há um endereço de Deus para mudar vidas aqui. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo a sua história, aí eu olhei para esse texto, Vinícius, e eu caço dentro da Bíblia um outro contato de Jesus com esse moço, e não vai ter, pastor Júlio. E aí eu pergunto, como é que Jesus conhecia a história dele? Irmão, e eu não estou dizendo aqui que Jesus, Filho de Deus, o Eterno, estou dizendo do homem, que despiu da sua glória, que se fez carne e habitou entre nós para sentir as mesmas coisas que nós. Como é que Jesus conhece a história dele? O próprio texto responde, pastor Júlio. Porque, como eu disse aqui na minha fala introdutória, era-se costume dos judeus subir ao templo de ano em ano para adorar. O templo de Betesda está no caminho do templo. Jesus inicia o seu ministério por quantos anos? Me ajuda a pregar aí. Quantos? Por 30. 12 ele é apresentado no templo, por 30 ele começa o ministério. O texto vai dizer que quantos anos esse moço está no templo? Espera, irmão, antes de Jesus nascer, ele já estava lá. Como que Jesus conhece a história dele? É que é o seguinte, a gente pode às vezes achar que Jesus não está vendo a gente. Tem dia que a gente ora, pastor Julinho, e parece que o céu está de bronze. A gente fala, Deus não está me vendo. Só que de ano em ano, o pastor Julinho falou que com 12 ele está subindo o templo para ser apresentado. A Bíblia vai dizer que no começo da sua trajetória, alguém na porta do templo, esperando que ele fosse apresentado para que morresse. Então, todo ano Jesus subia ao templo. Eu fico imaginando Jesus subindo no templo, e de ano em ano ele olha para Betesda, e o moço está no mesmo lugar. Eu nasci, pastor, e o homem já está com 12 anos. Jesus é apresentado no templo e ele olha para Betesda, Jesus, um paralítico está ali. 30 anos Jesus começa o seu ministério. Eu não sei se foi com 30, com 31, com 32, com 30, eu não sei.
Mas eu quero entender que quando Jesus inicia o ministério, no próximo ano que ele sobe para o templo, e ele vê o moço lá, ele diz: daqui a pouco eu chego. Pode parecer que o céu está enegrecido, mas em todo o tempo, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, e ele não bosqueja. Ele está de olho na sua casa, ele está de olho no seu filho. Pode parecer que ele não ouviu a oração, mas ele viu aquela porta que você abriu, ele viu aquele pedido que você fez de madrugada. Ele está de olho em você. Quer ver outro momento que Jesus está de olho na gente, irmão? A Bíblia vai dizer que Deus dá ordem aos discípulos para que atravessem para o outro lado. Na primeira vez, Jesus vai junto, ele até dorme no barco, mas ele está no barco. Dessa vez ele fala: vocês vão sozinhos. E há aqui no texto uma ideia de entender, pastor Renato, que eles não querem ir. Porque na primeira viagem, o barco quase virou com Jesus dentro. Eu vou viajar sem. O texto de Lucas, que é mais enfático nos detalhes, vai dizer que Jesus os obrigou a ir. Eu fico imaginando esses moços dentro do barco, pastor, dizendo: rapaz, com ele no barco a gente passa afundou, imagina agora. E não é que a Bíblia diz que naquela mesma hora, parece déjà vu, irmão, na mesma hora se vê uma tempestade. Eu fico imaginando desesperos. Só que quando Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, a Bíblia diz que ele despede da multidão e sobe para o monte para orar. Eu fico imaginando, irmão, mas Jesus de joelho dizendo: vai balançar, mas eu já chego. Vocês podem achar que eu não estou no barco, mas eu estou vendo. E a Bíblia diz que quando chega a tempestade na terceira vigília da noite, eu não sei como Jesus vai chegar na casa de alguém aqui hoje, irmão. Mas a Bíblia vai dizer que por cima das águas, na hora certa em que o barco está balançando, ele vem caminhando, ele está dizendo: ei, eu vi você no primeiro dia da campanha, eu vi você no segundo dia da campanha. Eu não sei se alguns ele vai responder hoje, ou se alguns ele vai responder só no sétimo, mas ele está dizendo: eu posso estar longe, ou eu posso estar perto, eu estou de olho. Ei, você! Jesus está de olho na gente. Cutuca não traga assim, não, mas eu acredito com Fabiano. Cutuca seu irmão aí e diga para ele assim: sorria, você está sendo filmado. Jesus está de olho em você. Só que aqui é a igreja do Santo itinerante, está cheio de doentes. E ouça lá dizer que há uma lenda, um mito, um conto histórico que a Bíblia vai narrar aqui. E se você olhar no seu texto, o versículo de número 4, em algumas Bíblias vai estar entre parênteses, porque esse versículo 4 ele só vai ser escrito em alguns manuscritos mais antigos, depois que esse texto foi escrito, por dar veracidade ao versículo 7, que a Bíblia vai dizer que de tempos em tempos, algumas outras traduções vai dizer que de ano em ano descia um anjo e agitava a água. Peraí, eu não consigo conciliar a agitação dessa água, Chico, com Deus. Como assim, vovó? Porque a Bíblia diz que meu Deus, pastor, ele não faz acepção de pessoas. Se eu sei que o tempo só é agitado de uma vez por ano, eu vou ficar lá o tempo todo? Eu vou embora. Se é de tempos em tempos, eu não vou ficar aqui. A Bíblia vai dizer que o moço está há 38 anos ali. Não é hoje, pastor. Sabe quando alguém conta assim para você: vai lá em tal lugar que está acontecendo isso, cuidado. Nem tudo que chacoalha é Deus, não. Nem tudo que pula é mistério, não. E olha que eu gosto desse mistério. Historiadores vão dizer que é um conto que dizia. E isso me faz acreditar quando Jesus chega. Porque Jesus poderia curar todo mundo.
Assim como nessa noite, Deus poderia responder a gente numa talagada só. Pronto. Mas Jesus me conhece. Jesus conhece Fabiano, ele sabe que se ele responder alguém hoje, ele vai fazer um certo dia de campanha. Se ele abrir uma porta hoje, a pessoa vai parar de cultuar. Se ele curar da enfermidade agora, essa pessoa vai parar com algumas coisas. Jesus conhece quem está dentro de Betesda. Jesus sabe o coração dos homens que estão dentro de Betesda. Por isso que Jesus nessa noite me deu o endereço certo. E eu não consigo saber qual que é, mas se é o seu, irmão, você perdeu o tempo de dar glória. Ele encontrou o endereço daquele e olha para alguém, e a pergunta é clara: você quer ser curado? De imediato, a olhar esse texto, parece que Jesus às vezes faz umas perguntas meio que boba, né? Olhar para um cego e perguntar o que você quer. Olhar para alguém que está há tempo sangrando, olhar para alguém que não chora, você não está acordando, não chora, não faz sentido, até você entender o porquê da pergunta. Eu vinha escutando os teólogos que eu escuto quando estava vendo o serviço agora, estudando esse texto também, e dei carona para dois amigos que não são cristãos. Eu coloquei celular para tocar e joguei no rádio do carro. Eu estou vindo embora escutando as mensagens. Daqui a pouco o rapaz que está do lado começa a perguntar: quem está pregando? É um professor assim. E quando ele olha no áudio que eu estou ouvindo e fala desse versículo, ele fala: Walter, não é verdade. Tem tanta gente que não quer ser curada. Porque, pastor, se Deus me curar hoje, eu não tenho benefício do INSS. Tem gente que prefere estar doente por causa de uma miséria de dinheiro do que um milagre, velho. A pergunta desse moço aqui é enfática com a resposta dele: você quer ser curado? Ah, você sabe, né? Eu até tento, mas quando eu tento, vem alguém antes de mim, pastor, não deve responder, vem alguém antes dele, me dá a percepção que ele está distraído. Quanta gente que Jesus está ministrando no culto, você quer ser curado e ele está distraído? Quanta gente que a gente está cantando aqui, recebe a cura, e o pessoal está pensando na cura das Casas Bahia. A pergunta é: você está disposto a vir cultuar? Você quer ser curado? Ah, mas o culto hoje foi tão assim. Será que eu estava no culto? Eu não consigo entender, meu contrabaixista. Eu vim para o culto onde Deus está e esse culto serve. Não dá para cultuar num lugar que Deus está e o culto ser ruim. Aí é pior, pastor, porque eu não consigo hoje entender que esse culto é ruim com o irmão do meu lado o tempo todo glorificando. Peraí, onde eu estou? A pergunta é: você quer ser curado? Porque, irmão, se for vir aqui só para passar o tempo, nem faça campanha. Se for para cumprir tabela, é melhor que não venha. A Bíblia vai dizer que dentro de Betesda há um acúmulo de pessoas que já não tem mais perspectiva de vida. O João vai dizer: inválidos. Estou aqui, se acontecer está bom, se não acontecer eu continuo aqui. Já estou há 38 anos, o que é mais um? Tem gente que acostumou, pastor Alberto, viver na comodidade das coisas ruins que está acontecendo com ele. Ah, está acontecendo isso por culpa do governo, está acontecendo isso por culpa da pandemia, está acontecendo isso por culpa de todo mundo, menos mim. Só que eu não consigo entender, Vinícius, e eu falo para empreendedores dentro dessa casa, de ter perspectiva no que vai ser o ano de eleição de 2026, sabendo que é Deus que cuida de mim. É verdade que como homem, irmão, a gente vai basear as nossas preocupações no. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? Olha para os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como. Olha para os pardais. Eu contei isso, acho que foi na escola
trabalho com obra, eu levo marmita todo dia. Gi, eu não sou de comer muito no almoço, eu como mais na janta, porque é fresco em casa. Todo dia à tarde fazia a minha marmita, colocava um monte de comida, eu não aguentava comer. O que é que eu fazia? Comia o que aguentava e o resto eu jogava no gramado. E enchia de passarinho. Virou costume, mas era um dia, eu estou ali orando, meditando. Comi um pouco, pastor, e eu joguei. Quando eu joguei, o Espírito Santo falou comigo. Falou, a comida não é demais. A comida é necessária. Porque olha para os pardais do campo, eles não trabalham. Mas a tarde coloca comida a mais para que os pardais do campo se alimentem. Meu Deus do céu. Jesus não está cuidando de pardal do seu benefício. Se acha que dentro de um ano de crise no nosso país, dentro de um governo corrompido, Deus não vai guardar a sua igreja? A Bíblia diz que todos os que esperam nele, Ele renova as forças, Ele faz voar como águia, Ele cuida, meu irmão. A pergunta é: você quer? Porque aquela ilusão, ou eu quero alguma coisa aqui, ou eu não quero. Eu, porque eu gosto de cantar com jovens, vejo os amigos, sou líder, sou regente, sou músico. Será que eu quero, irmão, que Deus tem preparado para mim nesse ano de 2026? Ou será que eu estou como um paralítico dizendo, sabe, eu até tento, mas aí o irmão vem e me tira a paz? É o que ele está dizendo. Eu até tento, mas aí alguém pisa no meu pé e pula antes de mim. Aí eu já desanimo de novo, porque tem que esperar tudo de novo. Quem disse que seria fácil, irmão? Eu entendo, a nossa irmã missionária aqui foi enfática na sua fala. Por 3 vezes Deus mandou ela fazer a obra e a enfermidade chegar. E ela dizia, eu vou com enfermidade, sem enfermidade. E Deus mudou, meu irmão. É o Deus que cuida de detalhes, irmão. E eu tenho certeza que se Ele não curasse, Ele continuaria cuidando enquanto a obra não concluísse. Porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu não sei qual é o tipo de promessa, William, que você recebeu em 2025, mas o Deus que fez a promessa em 2025 e não aconteceu lá, é o Deus que entrou com a igreja em 2026. Ele está dizendo, eu cumpro todas as promessas. É só você querer, não interessa se alguém vai entrar na frente, não interessa se alguém vai atrapalhar, se alguém vai esbarrar. Deus está dizendo, você está atrás de uma água agitada e eu sou a frente. Não vai ser ministros, algum movimento que vai fazer Deus chegar até mim. Não vai ser alguns trabalhos de congressos que eu vou sentir Deus, não. Ele está dizendo, a fonte está aqui hoje. Na primeira campanha de 2026, Deus está dizendo, você não precisa de um lado qualquer. Você não precisa de alguém apontando o dedo para você. E eu amo as profecias de Deus, mas você precisa da fonte. Porque quando não tiver um profeta no culto, Jesus vai estar. Quando não tiver alguém revelando no culto, Jesus vai estar. E eu não sei se vai ser pelo pregador ou se vai ser pelo hino da harpa, mas ele vai falar com alguém. Jesus não olha para as desculpas daquele moço. Jesus fala, eu vim com o endereço certo. Não interessa o tanto de argumento que eu dei nessa sexta-feira para chegar aqui. Jesus deu o endereço certo. E ele olha para o moço e diz, levanta. 38 anos, deitado em uma maca. Os historiadores vão dizer que era como se fosse uma esteira. Outros vão dizer que tinha um almofadado, entrou para que não esteira e se cobrisse. Enfim, independente do lugar, eu encontro alguém que me oferece uma oportunidade de mudar de vida
E eu tosquenejo no meu pensamento. O pastor foi feliz aqui na sua pregação domingo, de dizer que se Jesus for na frente, não interessa. Se Jesus estiver no caderno, né, pastor? Faça o que você falou. Você pode até ter feito lá a lista lá, mas eu acredito que a primeira linha ainda tem espaço. Põe Jesus primeiro ali, ó. Se ele for, irmão, ele está dizendo para você hoje: levanta. Mas não tem dinheiro, levanta. Mas não tenho condições, levanta. Jesus está te dando a oportunidade de começar o ano bem. Tome a tua cama e vai embora. Só que tem um detalhe: não peques mais. Alguns vão dizer que a dica de Jesus é esse homem: não peques mais, pastor. Vai dizer que o motivo dele estar acamado é por causa de pecados. O texto não diz explicação assim. Irmão, há algumas coisas que acarretam as nossas vidas por causa de coisas que a gente traz, irmão. Pastor Roberto, Deus está dizendo para a gente hoje: está disposto a caminhar? O levanta aqui, meu amigo, é dizer: eu tenho um destino, eu tenho um trajeto, eu tenho um plano para 2026. Você está disposto? Então levanta. Mas não peques mais. A ideia de não peques mais, vamos a entender que quando eu não tiver força, eu vou dizer: eu continuo, porque Ele mandou eu caminhar. Quando eu não tiver com vontade, eu vou dizer: eu vou sem vontade, mas eu vou, porque Ele me mandou caminhar. Eu cheguei cansado na sexta-feira, mas eu vou, porque Jesus, no primeiro dia da campanha, mandou me colocar de pé, me posicionar. Meu irmão, pode ser que nesse ano que se passou a gente não conquistou algumas coisas por falta de posicionamento, mas Jesus está dizendo, irmão, no mesmo texto que ele diz: olha, o pardal eu curto, o lírio eu guardo, mas é o seguinte: se você buscar primeiro. Eu acho interessante a Bíblia, irmão, que ela é condicional. Jesus nunca nos obriga a nada, gente. Ele nos dá condições. E assim, pastor, ele vai olhar para Jeremias e vai dizer: diga assim para o povo, ó, se vocês quiserem vir a mim, estou junto com vocês. Mas se não quer também, vai embora. Não volta mais isso é o Antigo Testamento. Jesus vai olhar para 12 e vai dizer: olha, vocês vão pregar, mas se vocês chegarem numa cidade, saudar com a paz, se ninguém quiser, bata a poeira do pé e vai embora. O que você está insistindo no que Jesus desistiu? Por que você está batendo cabeça em projetos que Ele não concordou com você? Por que você está aí batendo cabeça em coisas que Jesus mandou você não fazer? Se posicione, meu irmão. Soldado não ganha terra sem posicionamento. Eu quero que 2026 muda, mas eu não mudo a minha formação. Que guerreiro de exército que eu sou. Se posicione nessa noite. Tome a tua cama. A ideia de cama aqui é coisa que me traz comodidade. Eu estou há 38 anos aqui, já me acomodei. Já tem até minha marca na cama aqui, ó. E Jesus está dizendo: tira essa comodidade aí, ó. Pega ela e diz: você vai comigo sem querer mesmo. Eu sinto um Deus muito forte aqui. Tira essas coisas que acomodam em você, que acomodam a sua vida, irmão. Porque vamos lá, irmão. Tem coisa que está deixando a gente bem devagar. Tem coisa que está deixando a gente bem preguiçoso, pastor. Eu sei, irmão, que a cada dia que passa isso, o nosso trabalho está sugando nossa vida. Cada dia que passa, os nossos filhos estão sugando a gente. Mas, irmão, não deixe que nada te afaste da presença dele. Não volte mais, nada me afasta, não, tá? Você começa a faltar um culto. Daqui a pouco é 2. Daqui a pouco alguém olha e diz: você só está na igreja, vamos sair.
quiser me convidar e pagar tudo, eu vou junto. Mas não deixe isso virar um costume. Jesus olha para aquele moço e vai dizer: olha, se você quiser mudar de vida, a fonte está aqui. Levanta, toma o seu acomodamento e vai em paz. Eu encerro a minha fala aqui. 5 pastor. Carol, prepara o louvor para nós. A pergunta é simples para esse início de campanha: quer mudar? Você está disposto a viver o que Deus tem para você nesse novo ano? Porque assim, eu tenho projetos, tenho, glória a Deus, mas o que Ele preparou para mim? Será que eu estou disposto a viver isso? Porque possa ser, pastor, que o que Deus preparou para mim, o encaixe que eu escrevi. Mas será que se eu fizer o que Ele mandou, não vai ser melhor do que eu escrevi? Será que se eu caminhar com Ele, Cris, não vai ser melhor do que rascunhos de papel? Que na verdade, se olhar para os rascunhos escritos, não tem nem dinheiro para começar. Não é? Se olhar para aquele monte de coisa que você escreveu lá, Bruno, não sabe nem de onde começa. É assim, velho. Eu quero isso, mas da onde, irmão? Nem passou o dezembro, você já está planejando as férias do outro dezembro, mas não tem nem dinheiro para ir lá, pastor. Jesus está dizendo: o meu plano é melhor. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar. Só que aí o texto é muito interessante. O bem que vocês esperam. Por que não é o bem que Ele espera? O texto diz que Ele conhece a gente, que o pensamento dele é de paz e não de mal, mas o fim disso é conforme o que eu quero. Ele está dizendo isso para Israel educativo, e vai dizer para Israel: se vocês quiserem mudar,